Agora sim, então, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Tá? Nessa aula a gente começa um capítulo novo da nossa disciplina. Até a aula passada, a gente passou um bom tempo ali falando sobre sistemas de forças, né? Fazendo uma introdução geral à estática, revisando como é que a gente ia lidar com somatórias de forças, apresentando o conceito de momentos. Tudo isso, fizemos isso em 2 dimensões, em seguida pulamos para 3 dimensões, aí como que a gente substitui sistemas complexos de força por uma única força, ou por uma única entidade, como um torsor, por exemplo. Na aula passada, então, a gente viu bastante coisa sobre equilíbrio em 3 dimensões, né? A gente fez uma aula mais curta por conta de rolos aqui em casa, né? Deu, sei lá, 45 minutos de aula teórica, mas logo em seguida, espero que vocês tenham visto, né? Mesmo na segunda-feira passada, eu tinha passado para vocês uma série de exercícios resolvidos, acabou que vocês saíram, entre aspas, no lucro, né? Vocês receberam muito mais exercícios resolvidos do que do que a gente teria conseguido fazer aqui durante a aula. Então, esses exercícios exploravam diversos aspectos do cálculo de resultantes em 3 dimensões. Então, várias coisas interessantes aí que vão ser bastante úteis, né? Isso são ferramentas, na verdade. Tudo que a gente estava fazendo lá são ferramentas para esse novo capítulo de agora. Então, na verdade, o que tem de diferente do capítulo de antes para o capítulo de agora? Se vocês revisarem o capítulo de antes, né, os problemas que a gente vinha resolvendo de equilíbrio, de diversas coisas diferentes, os problemas todos que a gente resolveu na parte que eu chamei de introdução à estática, a gente fazia somas e pedia para converter diversos conjuntos de coisas conhecidas em uma coisa que simplificasse esse conteúdo. Tá? Só que isso, basicamente, a gente estava treinando habilidades, né? Porque, na verdade, isso não representa problemas reais. Né? Problemas reais nossos, a gente não vai necessariamente querer apenas substituir as forças, um conjunto de forças diferentes por uma única força. A gente vai querer entender mais do que isso, mais do que são essas forças externas que estão aplicadas sobre uma determinada estrutura, a gente vai querer entender como que essa estrutura fica parada. Então agora a gente está entrando de fato na estática, tá bom? Então, a partir de agora, né, não sei, eu não fiz a capinha, não decidi qual que é o nome do capítulo, provavelmente vai se chamar equilíbrio ou simplesmente estática mesmo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é utilizar aquelas ferramentas que a gente viu no capítulo passado para resolver, de fato, problemas, para a gente entender como que estruturas ficam paradas no espaço. Então, isso aqui faz menção ainda ao capítulo anterior, né? Essa aula de equilíbrio aqui, ela faz menção claramente à primeira lei de Newton. Então, relembrando que estamos na mecânica clássica, então estamos falando de Newton, né? E a primeira lei de Newton era a lei da inércia. E a lei da inércia, então, nos relacionava que sempre que um corpo tinha velocidade constante, todas as forças que agiam sobre ele tinham que ser iguais a zero. Tá? E além disso, eu tinha falado para vocês que quando a gente tem um corpo que tem aceleração angular, né? Então o estado de movimento não apenas o linear, isso aqui tem a ver com o estado de movimento linear. Movimento ao longo de uma linha. E a gente também tem que pensar se a gente tem então, uma velocidade angular constante, a gente vai ter que a somatória de momentos que age sobre um determinado corpo tem que ser zero. Isso tem a ver com o estado de movimento, então, rotacional. Então, isso era uma das formas da gente entender o enunciado da primeira lei de Newton, que era a lei da inércia. Né? Então, se algo está parado, ele tem velocidade constante, constante igual a zero. Se algo está parado no espaço, ele também tem velocidade angular constante, constante igual a zero. Então, isso aqui vale para corpos que estejam em movimento uniforme, mas vale também para corpos que estejam parados. Tá? Então, partindo dessa primeira lei de Newton, da lei da inércia, né, a gente pode pensar nessas coisas como condições de equilíbrio. A partir de agora, a gente vai se referir a essas coisas como condições de equilíbrio. Então, basicamente, a nossa lógica, eu vou escrever isso aqui uma vez, mas eu vou falar isso 200 mil vezes ao longo do resto do curso, né? A gente vai pensar sempre o seguinte, né? Se um corpo, uma estrutura, alguma coisa, né? Se um corpo está parado no espaço,
lembrando aquelas ressalvas que a gente tinha feito, o que é parado no espaço, né? Tudo depende do referencial, do nosso referencial inercial. Então, para um observador que está num referencial inercial, ou seja, num referencial que tem velocidade constante, ou aproximadamente velocidade constante, se a gente observando alguma coisa, observa algo que está parado, então, para esse observador de um referencial inercial, observando alguma coisa que está parada no espaço, então, a soma de todas as forças que agem sobre esse corpo deve ser nula. Assim como a soma de todos os momentos. Então, esse aqui é o raciocínio básico para a resolução de problemas de equilíbrio. Sempre que a gente enuncia um problema de equilíbrio, a gente está falando isso para si mesmo, né? Então, isso aqui é um balãozinho que a gente está falando. Isso aqui é cada vez que a gente está resolvendo um problema de equilíbrio. Se um corpo está parado no espaço, então a soma de todas as forças que agem sobre ele deve ser nula, assim como a soma de todos os momentos. A gente não pode ter força resultante, né? Utilizando outros enunciados, outras nomenclaturas associadas à primeira lei de Newton, tá bom? Então, como é que a gente reflete isso? Nas nossas condições de equilíbrio, muitas vezes, a gente vai utilizar aquela nomenclatura, a mesma nomenclatura que a gente estava falando antes, né? Então, a resultante, como a gente viu no capítulo passado, né, a força resultante, que era a soma de todas as forças que agem sobre um corpo, tem que ser nula, assim como o momento resultante, que seria a soma de todos os momentos com relação a um determinado ponto, tem que se anular. Essas são as nossas condições de equilíbrio. Bom, pessoal, mas então, o que é a novidade desse capítulo? Né? Bom, a novidade desse capítulo passa quando a gente começa a enxergar como que estruturas estão conectadas ao resto do espaço. Então, antes, por exemplo, né, a gente tinha feito um problema, por exemplo, que mostrava, acho que era uma treliça mais ou menos assim, tá? Talvez eu erre um pouquinho o desenho aqui, mas não vou estar errando por muito. Uma treliça mais ou menos como essa, e ela estava carregada em diversos pontos diferentes. Naquela ocasião, a gente tinha feito. Vamos ver qual que é o momento equivalente a cada uma dessas forças, ou o momento total de todas essas forças com relação a um determinado ponto da estrutura. Tá? Então a gente pegava essas forças como um todo e chegava no momento resultante. A gente também podia somar todas essas forças e pegava uma força resultante das forças externas. Então a gente fez as contas, a gente chegou num valor de momento e chegou num valor de força. Mas só que essa estrutura está parada. Como que essa estrutura pode estar parada se eu calculei uma resultante de forças e uma resultante de momentos? É que a gente estava escondendo, né, o que estava acontecendo. Então essa treliça, por exemplo, vamos mudar de cor aqui, vamos desenhar em vermelho para chamar bastante atenção, ela estava apoiada provavelmente da seguinte forma no espaço. E esses caras aqui, é o que a gente vai chamar de apoios, tá? São o vínculo dessa estrutura com o espaço. Então, todas as forças que estavam em pretos eram cargas externas, né? A gente vai fazer essa distinção agora, né? As cargas externas, geralmente, a gente conhece previamente num problema, tá? Então, são forças que estão agindo sobre a minha estrutura e, geralmente, a gente tem valores conhecidos.
Só que elas, para uma estrutura continuar parada, né, as cargas externas elas têm que ser, tem que haver uma resposta a essas cargas externas, e essas cargas externas são respondidas pelas coisas que a gente vai chamar de reações de apoio. Isso quer dizer o quê? Então, se uma treliça como essa, antes dela estar totalmente carregada, né, ela estava simplesmente apoiada sob o seu próprio peso, aqueles apoios fariam a força necessária para que ela continuasse parada sob a ação apenas do seu próprio peso. A partir do momento que a gente vai inserindo cargas externas de diferentes valores, diferentes magnitudes, essas reações de apoio elas vão reagindo, elas vão mudando o seu valor, né? As forças que agem ali naqueles pontos de apoio vão mudando o seu valor para que a gente sempre mantenha as forças de equilíbrio. Tá? Então é importante a gente fazer essa distinção entre cargas externas, o que são cargas externas, e o que são reações de apoio. Tá? E os apoios, então, são esses caras, são os vínculos da estrutura. A gente vai ver, então, na aula de hoje que existem diversos tipos de apoios diferentes, e cada tipo de apoio, ele tem a capacidade de inserir reações diferentes numa estrutura. Tá bom? Então, a gente vai começar justamente falando sobre isso. Né? Então, a gente vai começar falando sobre como que uma estrutura pode se vincular com o espaço. Tá? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vão me falando, tá? A gente está em poucas pessoas aqui, acho que a gente pode fazer mais dialogado hoje o negócio. Não que geralmente a gente tenha gente demais, né? Mas enfim, atualmente, nesse exato momento, a gente tem ainda menos pessoas do que de costume. Então a gente vai começar falando sobre tipos de apoio. A gente vai entender quais são as formas que eu posso utilizar para fixar uma estrutura num determinado ponto do espaço. O primeiro tipo, eu estou usando aqui apoio de uma maneira bem geral, tá? São vínculos de uma estrutura com outra parte do espaço, beleza? Então, o primeiro tipo de apoio que está sendo explorado aqui, a gente pode pensar que uma estrutura pode estar conectada por um cabo. E uma estrutura que está conectada por um cabo, então, vamos pegar aqui, vamos desenhar, não sei se eu vou ter paciência para ficar trocando de cor o tempo inteiro, né? Mas vamos aproveitar que está no começo da aula aqui. Então tem uma estrutura, ela continua ali para frente, tá? Essa extremidade ali em S é simplesmente um corte qualquer que eu estou fazendo. E eu sei que nessa extremidade aqui, ela está fixa, por exemplo. Eu tenho um cabo que liga essa estrutura naquele ponto. Tá? Então um cabo de aço, um cabo de aço ou de qualquer outra coisa, né, ele tem uma seguinte característica, né? Ele só pode realizar forças de tração apenas forças de tração, e essas forças devem estar alinhadas com a direção do cabo. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho um cabo como esse, tem essa estrutura, né? O único tipo de força que esse cabo pode realizar, e agora eu vou mudar de cor aqui, a força que ele pode realizar é sempre alinhada com esse cabo, tá? Eu estou desenhando um pouquinho para o lado só para a gente ver que está na linha do cabo mesmo. Então, esse ângulo que existe ali entre o cabo e a força vai ser constante, tá? Esse ângulo θ vai ser ali. E o cabo está sempre sendo tracionado. Então, eu não posso... O cabo não é capaz de fazer forças de compressão. Ele não pode estar sendo comprimido. Né? Um cabo sujeito a forças de compressão, ele se dobra todo, né? Então, ele enruga todo. A única forma que ele oferece algum tipo de resistência é quando ele está sendo tracionado. Então, a primeira mensagem importante que a gente tem aqui, como um cabo é capaz de realizar essas forças de tração sempre alinhadas, né? A gente passa a ter um conceito que a gente já falou várias vezes, né? Que vai ser importante a gente pensar no conceito de similaridade de triângulos entre o triângulo geométrico, ou seja, o triângulo que diz a posição desse cabo, né, qual é esse ângulo que tem ali, entre o triângulo geométrico e o triângulo de forças. Então, os ângulos vão ser iguais, né? Mas os lados são diferentes.
Tá bom? A gente vai ver isso mais para frente. A gente já aplicou esse conceito uma vez, tá? Mas algumas vezes, mas a gente vai ver um pouquinho mais em detalhes na resolução de exercícios. Esses triângulos são apenas similares, não são o mesmo triângulo, tá bom? Muito bem, então o cabo é um primeiro tipo de forma de a gente conectar. Poderia ter uma estrutura que tivesse apenas sustentada por cabos, né? Vocês podem imaginar, tem diversas coisas diferentes, né? Você tem, sei lá, placas de publicidade pelas ruas, aí muitas vezes elas são sustentadas por cabos apenas, né? Então você teria, por exemplo, uma plaquinha de publicidade, você tem uma moldura nessa placa de publicidade, e ela está sendo sustentada por cabos que esticam esse cabinho até a moldura. Tá? Acho que deu para entender aqui o desenho, né? Então esse é um exemplo aí de estrutura que vocês veem no dia a dia, sempre que saem de casa. Espero que não estejam saindo muito por conta da pandemia, mas sempre que saem de casa, imagino que vocês já tenham visto estruturas como essa, que estão sustentadas apenas por cabos, tá? Então essa é uma das formas da gente sustentar uma estrutura. A gente tem várias outras formas, tá? Uma outra forma da gente sustentar uma estrutura, apoiar uma estrutura, né, vincular essa estrutura com algum ponto do espaço, é através de superfícies lisas. Então, um apoio contra uma superfície lisa. Então, uma estrutura, um corpo qualquer, né, ele tem uma parte dessa estrutura que está sendo apoiada, né? Digamos, tem um formatinho ali qualquer, ele está apoiado contra uma superfície lisa. Quando eu digo que é uma superfície lisa, basicamente o que eu estou mencionando, eu estou dizendo que o atrito é nulo. Tá? Isso que eu quero dizer quando eu estou falando de superfície lisa. Tá? Então, uma superfície qualquer, como essa, uma superfície lisa assim, ela é capaz de fazer um tipo de força bem peculiar, que é uma força que é normal à superfície de contato. Então, no ponto de contato, a gente tem uma força, a gente vê qual é a direção normal, né? E nessa direção normal, a gente pode inserir uma força de contato. Tá? Então, uma superfície lisa ela é capaz de fazer força normal ao ponto de contato. Tá bom? Isso é muito tranquilo também, a gente imaginar uma estrutura que esteja apoiada contra superfícies lisas, né? A gente tem diversas coisas que a gente poderia pensar, mas qualquer coisa que tenha pouquíssimo atrito esteja apoiada ali sobre uma superfície como essa, está sobre uma superfície lisa, né? Então, um dos probleminhas de exemplo que a gente tem nesse capítulo, né? É o exercício... O primeiro exercício que tem, ele nos mostra, por exemplo, uma bola. Você imagina uma bola relativamente grande, né? Que está apoiada, então, entre uma parte levemente inclinada do chão e uma parede, e esses dois caras são superfícies lisas, tá? Então, por que essa bola está parada? Porque a gente consegue equilibrar tudo que age sobre essa bola através dessas forças de contato, né? Tá bom? Então, o que essas forças estão equilibrando, né? A gente ainda não chegou nisso, né? Mas basicamente é claro que vocês conseguem imaginar que ela está equilibrando a força-peso, né? Então, essa bola está em equilíbrio por conta do equilíbrio entre esses caras ali que estão listados. Então, a superfície lisa é capaz de fazer apenas forças normais. Depois da superfície lisa, né, a gente passa a ter outro tipo de superfície, que seria claramente a superfície rugosa. A diferença de uma superfície lisa para uma superfície rugosa é justamente a presença de atrito. Então, vou desenhar aqui meio exagerado, né, uma superfície bem áspera, né? Eu tenho um corpo de interesse, meu corpo de interesse está apoiado ali, o resto da superfície está ali para dentro. Assim como acontecia na superfície lisa, a gente tem uma força normal ao ponto de contato. Só que agora, além dessa força normal, o atrito também vai impedir, ou vai tentar impedir deslocamentos que sejam paralelos a essa superfície. Tá? Então vai aparecer uma força, por exemplo, dessa direção aqui. Então a gente vai ter uma componente normal e uma componente tangente à superfície. Capaz de fazer forças
normais e tangentes à superfície de contato. E aqui a gente já começa a pensar, né? Necessariamente vai aparecer alguma coisa na direção tangente? Não necessariamente, né? Pode ser que se a carga que está sendo aplicada for exatamente na mesma direção da força normal, não tem nenhum motivo para aparecer essa força que seja tangente. A gente só está falando que a superfície rugosa é capaz de inserir alguma coisa nessa direção. Então a gente está vendo já que essas cargas que estão aparecendo, né, e vocês estão percebendo que para cada um dos apoios eu estou associando forças que eles conseguem fazer, né, eu estou relacionando os tipos de apoio com as reações que eles podem inserir na estrutura. Essas reações que podem aparecer na estrutura, elas estão relacionadas então com coisas que esses apoios impedem ou dificultam, tá? A superfície rugosa dificulta o deslocamento tangente, não é que seja impossível, né? Ela vai conseguir ir para o lado, mas vai aparecer uma certa força de resistência. Então vocês começam a entender a natureza das reações de apoio. Os apoios eles reagem a coisas que estão sendo solicitadas. Tá? Então vai aparecer uma força tangente a uma superfície rugosa se alguma das cargas externas quiser fazer esse corpo se deslocar ao longo dessa superfície rugosa. Daí vai aparecer uma força de atrito. Seguindo adiante, então, quarto tipo de apoio que a gente vai ver agora, a gente vai ver, então, um suporte deslizante. Eu vou chamar aqui, ele chama de suporte deslizante, mas eu vou chamar no nome que eu estou mais acostumado e é mais comum em outros tipos de literaturas, que são roletes. Tá? Então, o rolete, basicamente, é alguma coisa que vai fazer o meio campo entre a estrutura e uma superfície. Tá? Então, digamos que eu tenho uma superfície plana aqui, quero apoiar uma estrutura sobre essa superfície plana, né? A estrutura continua para lá, tem um monte de coisas, né? E eu quero, então, fazer um apoio o mais suave possível entre esses caras. Eu tenho diversas formas de representar, tá? Então, para esse rolete, a gente tem algumas formas diferentes de representar. Uma forma de representar é simplesmente botando assim, tá? Então, como se eu tivesse uma rodinha ali que estivesse intermediando esse contato. Representações alternativas dos roletes, que querem dizer exatamente a mesma coisa, tá? Dependendo do tipo de problema, tá? Eu não uso um tipo unicamente consistente. Provavelmente o tipo que eu vou desenhar mais frequentemente vai ser esse camaradinho aqui. Então é como se eu tivesse um triângulozinho, uma chapinha em cada lado da estrutura, e embaixo, né, isso forma tipo um carrinho, e embaixo desse carrinho eu tenho várias rodinhas, tá? E essas rodinhas aqui, então, isso aqui também é um rolete. São todas representações totalmente equivalentes, tá? Não tem diferença nenhuma entre essas representações. Em alguns outros lugares, vocês vão ver também representações desse tipo assim, como se fosse ali, se esse aqui é o ponto do rolete, né? A gente como se tivesse um rolamentozão aqui. Dessa forma, totalmente equivalente. E por fim, outra representação equivalente dos roletes, né? É como se fosse esse mesmo triângulozinho, só que no lugar de parar esse triângulozinho e desenhar várias rodinhas embaixo, eu desenho ele mesmo abaulado, apoiado numa superfície. Então, todas essas representações são equivalentes, tá? De um rolete. O que elas estão representando, na verdade? Elas estão representando, então, uma intermediação de contato entre uma superfície, tá? E a estrutura. E essa força, né, esse tipo de suporte, ela sempre vai ser capaz de gerar apenas uma força que é normal à superfície também. Tá bom? Então, para cada um deles, né, no ponto onde tiver um rolete como esse, né, a gente está inserindo nessa estrutura uma força normal àquele ponto de contato. Força normal ao ponto de contato. Por que eu digo normal e não vertical? Né? Então, todas as representações equivalentes aqui eu desenhei na vertical, tá? Mas eu poderia, por exemplo, aplicar um rolete contra uma superfície que não estivesse perfeitamente na horizontal como essa. Né? Então, eu poderia aplicar, por exemplo, ter uma superfície inclinada como essa, eu posso utilizar uma superfície, utilizando uma das representações de rolete aqui, tá? Eu poderia ter uma estrutura que estivesse apoiada dessa forma aqui. E o rolete, então, ele estaria inserindo, se é uma força normal,
normal ao ponto de contato. O ponto de contato está aqui, naquele ponto. Essa é a força normal inserida pelo rolete. Tá? Então a gente pode chamar de diversas maneiras, né? A gente tem chamado sempre aqui até agora as forças normais de N e tal. Mais para frente a gente vai convencionar uma forma de denominar esses apoios, essas reações de apoio de uma forma que eu prefiro, que eu acho mais lógica, tá? Mas por enquanto vamos seguindo, só para a gente diferenciar o que é tangencial do que é normal, vamos seguindo chamando-las de normal. Os roletes são suportes muito importantes, tá? Eles aparecem muitas vezes em vários tipos de estrutura e eu vou explicar, não sei se na aula de hoje ainda ou na aula de quinta-feira, eu vou explicar por que eles aparecem com tanta frequência, tá? Mas já estamos, então, com 4 tipos de apoios diferentes. Um quinto tipo de apoio, que é menos utilizado, é uma guia deslizante. Uma guia deslizante, então, ela é basicamente algo que restringe o movimento de alguma coisa dentro de um canal, dentro de um comprimento, né? Então, eu tenho aqui o chão, tem uma estrutura como essa, aqui dentro dessa estrutura eu tenho alguma coisa que desliza ali por dentro, então eu posso ter um carrinho, mais ou menos assim, né? Deslocado, e a estrutura toda está montada para cima desse carrinho aqui. Tá? Então eu consigo me deslocar dentro dessa guia, só que eu tenho essas guias, a guia vai impor começo e fim para esses pontos de movimento aqui todos, né? Mas mais uma vez, como esse deslizamento é totalmente irrestrito, né? sem atrito, a única coisa que aparece aqui são forças normais nessa guia. Tá bom? Mais uma vez, carregamento normal. Isso aqui é menos comum do que outros tipos de cargas, tá? De apoios. Agora sim, talvez o tipo mais importante, um dos 3 tipos, junto com o rolete, né? E um outro tipo que a gente vai ver logo em seguida. Um tipo muito importante de apoio, que são as articulações ou pinos. Está tudo no singular, então vai tudo. A representação de articulação, essa já é mais padrão, né? Não que seja a única possível, mas vocês vão encontrar quase sempre o desenho da seguinte forma. Então, eu tenho uma estrutura, ela sai lá para o outro lado, e a gente tem aquela estruturinha em forma de chapinha, que nem eu tinha dito antes para o rolete, né? Então, tem um pino aqui dentro, uma articulação, e essa chapinha está chumbada no chão, está fixa no chão. Tá? Então, o que está acontecendo com essa estrutura? Essa estrutura, esse tipo de apoio, ele é capaz de inserir forças na direção vertical e na direção horizontal. Certo? Então, a gente vai chamar, e agora sim a gente começa a inserir a nomenclatura que a gente gostaria, né? As forças de reação na direção de Y e reação na direção de X. A articulação, ela restringe isso, né? Porque ela está restringindo, está fixando, né? O ponto de articulação é fixo no espaço. Articulação é fixo no espaço. E ela insere, então, forças horizontais e verticais. Então, lembrando aquela lógica, né? O que são as reações de apoio? São as coisas que o apoio impede ou dificulta. Tá? Então, uma articulação, um pino como esse, dificulta ou impede que a estrutura se mexa para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo naquele ponto de articulação. Tá? A gente já vai ver o que essas coisas... Primeiro eu vou listar tudo que essas coisas impedem e depois eu vou ver o que elas não impedem, tá bom? E aí a gente continua as nossas discussões. Então, a articulação é outra coisa muito importante. A gente tem duas coisas que estão sendo restringidas por uma articulação. Seguindo adiante, o 7º tipo de apoio que a gente está estudando, o 7º tipo possível de restrição que a gente tem, é outro tipo muito importante que a gente chama de engaste. Um engaste, basicamente, eu geralmente vou desenhar da seguinte forma. Geralmente está numa parede, né? Muitas vezes está numa parede, não necessariamente pode estar no chão, mas né, quando está numa parede está dessa forma. E a gente tem, então, a estrutura começando ali nessa parede. Dessa forma. A gente pode desenhar assim, ou tem outras representações alternativas, mas geralmente eu vou desenhar dessa forma. Então, se essa estrutura está fixa na parede dessa forma, né,
a parede, se essa estrutura está sendo carregada de diferentes formas, né, a parede é capaz de inserir forças na direção vertical, forças na direção horizontal, né, se a gente tentar puxar, arrancar da parede, não dá, porque ela está fixa ali dentro, né, e além disso eu não vou conseguir rotacionar essa estrutura. Se eu tentar rotacionar no ponto da parede, ele está chumbado na parede, eu não vou conseguir rotacionar aquele ponto da parede. O ponto que está engastado, ele vai ficar fixo ali dentro, tá? Ou seja, ele está inserindo também um momento de reação. Então, o engaste, ele restringe movimentos horizontais e verticais, além de rotações. Então, no ponto do engaste, a gente não é capaz de rotacionar ele. Então, estão inserindo mais coisas vão aparecer ali por conta desse engaste. Tá bom? Muito bem. Então, não são tanto apoios, né? Agora a gente poderia falar, então, do oitavo tipo de apoio, sim, né? Mas a gente não vai usar tanto ele, mas a gente poderia ter, por exemplo, um apoio... como é que vamos falar aqui? Vamos botar assim, um apoio elástico. O que é um apoio elástico? Imagine que eu tenho uma estrutura, tá? Que ela está sendo apoiada, o vínculo entre ela e o restante do mundo está sendo intermediado por uma mola. Então a parede está aqui, e eu tenho uma mola que se conecta à estrutura. E essa mola, né, como vocês já viram lá no ensino médio, dependendo de quanto a gente defletiu essa mola, ela está gerando mais ou menos força. Tá? Então essa força aqui, ela pode aparecer tanto nos dois sentidos, né? Pode ser tanto para a esquerda ou para a direita, tá? Mas está sendo aparecendo uma força que varia dependendo da posição. Então essa é a novidade, né? Os outros apoios que a gente tinha visto até então faziam forças que independiam da posição. Então, para a posição que tivesse a estrutura, a gente geraria um certo tipo de força. E aqui a gente está vendo que o apoio elástico ele tem a característica de gerar forças proporcionais ao deslocamento no ponto de conexão. Então eu representei aqui por uma mola, né, mas a gente poderia ter coisas que não fossem molas necessariamente. Né? Eu poderia ter um apoio sobre alguma coisa, sobre algum corpo que fosse deformável. Tá? Então eu tenho uma prancha de madeira, estou segurando uma das extremidades da prancha de madeira e a outra extremidade da prancha de madeira está em cima de uma cama, por exemplo, um colchão. Tá bom? Então, a quantidade de força que está sendo feito ali, né, vocês estão vendo que varia, né, por ser um corpo deformável, na medida que ele vai se deformando, ele vai gerando mais e mais força para sustentar aquela mola, tá? Para sustentar aquela barra de madeira. Então, nesse contexto, é um apoio elástico. Sempre que a força que está sendo gerada depende da posição, né, à medida que a gente está carregando, a gente está aumentando a quantidade de força, deslocando a extremidade onde está sendo apoiada, a gente está aumentando a quantidade de força, a gente tem um apoio elástico, tá? Muito bem. E por fim, né, o Craig ele lista aqui uma outra forma da gente carregar a estrutura, entre aspas, né? Que eu vou botar, não vou nem botar o número 9 puro, né? Eu vou botar 9 entre aspas aqui, porque para mim não é um apoio, tá? Mas então, não seria uma lista de apoios em si, tá? Mas ele está listando formas que uma estrutura pode estar carregada, tá? Então, além de cargas externas que a gente conhece, né, a gente pode ter uma das coisas que podem carregar uma determinada estrutura, geralmente isso pode ser considerável, vai ser a própria atração gravitacional. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, um corpo que tem uma massa, por conta da atração gravitacional, a gente tem forças que aparecem aqui, tá? E a gente vai fazer isso muitas vezes, né, vai substituir essas forças, né, num determinado corpo, por uma força concentrada, igual à sua força peso, aplicada no centro de massa. A força peso aqui que vai ser massa vezes gravidade nesse camarada, tá? Então a gente vai tender a concentrar
concentrar força no centro de massa. Com todas essas 9 formas, né, entre apoios e não apoios, em que pese a minha discussão se esse último merecia o conceito de apoio ou não, né, isso são formas que a gente pode pensar que uma estrutura pode estar conectada ao restante do espaço. Tá? E a partir dessas forças, né, do que um apoio é capaz de inserir numa estrutura, os tipos de reações, os tipos de movimentos e de coisas que ela restringe, a gente passa para uma outra coisa muito importante, né, para um outro quesito muito importante de qualquer problema de estática, que são os diagramas de corpo livre. Diagramas de corpo livre. O diagrama de corpo livre, na verdade, é uma forma muito... é uma ferramenta indispensável para a gente resolver qualquer problema de estática. Tá? A gente vai começar o problema de estática, geralmente, fazendo o diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? Né? A gente vai, ao desenhar o diagrama de corpo livre, a gente vai isolar, né? A gente tem alguns passos diferentes. Né? Primeira coisa que a gente vai decidir o que deve ser isolado. Então, um corpo em análise, né, se eu tenho uma ponte, por exemplo, né, ela tá carregada, tem pessoas, tem carros passando e tal, ela está apoiada contra as margens e tal. Se eu estou interessado em descrever o que a ponte está sentindo, né, o que eu quero fazer é substituir e olhar apenas para a ponte. Eu vou desenhar apenas a estrutura da ponte, a casquinha da estrutura da ponte, e vou substituir tudo que tiver em cima da ponte pelas forças e pelas interações que agem sobre ela, tá bom? Então, quando a gente faz um diagrama de corpo livre, que a gente vai chamar de diagrama de corpo livre, a gente está focando em uma estrutura de análise e substituindo qualquer outro corpo pelas forças ou momentos relativos ao contato ou interação com ela. Tá? Então, o meu objetivo é sempre esse. A gente vai focar numa coisa, a gente vai analisar apenas o que merece ser analisado para um problema. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir qual é o corpo que deve ser isolado. Então, o que está fixo no espaço, o que está rígido no espaço, a gente vai se preocupar apenas com essa estrutura como um todo. Tá? Um ponto importante é que, geralmente, o que a gente vai desenhar desse corpo que está sendo isolado no espaço, a gente vai se preocupar apenas com o contorno externo. Tá? Vocês já vão ver nos problemas, né? O que eu quero dizer com isso. Mas voltando ali no nosso probleminha de treliça, já para explicar agora, né? Aquele probleminha de treliça que a gente já tinha resolvido antes e que eu mencionei agora no comecinho da aula, né? Esse probleminha aqui de treliças. Se a treliça é o meu objeto de estudo, né? Eu não preciso ficar desenhando essas barras internas todas, tá? Eu posso fazer um diagrama de corpo livre apenas com a casca externa da estrutura. O que é rígido não é tudo que está dentro dessa casquinha aqui como um todo. Então, se a minha treliça é o meu corpo de análise, né? Não interessa para mim saber, para fazer as condições de equilíbrio para a treliça inteira, não me interessa saber o que acontece com cada uma das barras internas. Eu estou desenhando apenas a casquinha, tá? A casca do corpo sólido
vai ser isolado, tá? Então, decidi o que vai ser isolado, peguei o que vai ser essa casquinha geral e desenhei essa casquinha. Então, a segunda coisa que eu tenho que fazer, pegando essa lógica que está listada aqui do lado, né? A gente vai substituir. Decidiu o que foi isolado, desenhei o contorno externo, e em seguida a gente substitui todos os apoios pelas possíveis reações que podem fazer. E as cargas externas a gente vai representar apenas representadas como forças ou momentos. Então, digamos, né, tinha a nossa situação lá da ponte que eu tinha comentado com vocês. Eu tenho a ponte, tem a cabeceira da ponte, aqui embaixo tem a aguinha e tal, aqui em cima eu tinha um caminhão que estava carregando, eu tenho alguém de moto andando em cima, depois tem pessoas pedestres andando e tal, né? Desconsiderem, eu acho que o pedestre ficou meio gigantesco, né? Então, se eu for fazer o diagrama de corpo livre e a ponte é meu sistema de interesse, eu vou desenhar a minha ponte, né, a casquinha externa daquele negócio que é rígido, tá? E vou substituir todo o resto pelas forças que caracterizam essas interações, tá? Então, o caminhão, eu não vou mais desenhar o caminhão, eu vou desenhar apenas o peso do caminhão. O peso da moto, o peso do pedestre. E as cabeceiras da ponte, eu não preciso mais desenhar as cabeceiras da ponte, eu vou desenhar apenas as reações. Reação da cabeceira 1 e reação da cabeceira 2. Na hora que eu fiz isso, o que aconteceu? Eu peguei todos os outros corpos que estavam carregando a minha estrutura, né, os pontos de apoio e tudo mais, eu substituí tudo pelas forças que essas coisas inserem sobre a minha estrutura de análise. Tá bom? Muito bem. E muitas vezes pode ser útil, tá? Identificar alguns pontos de aplicação de força. E as distâncias entre eles, ou seja, isso tudo está associado com um sistema de coordenadas para o meu problema. Então, para o mesmo probleminha da ponte, né, eu tenho o probleminha da ponte está aqui. Eu tenho as forças que estavam sendo aplicadas ali. Reações dos caras como um todo. E eu posso querer chamar esses caras de um nome, né? Então vai ser interessante, por exemplo, eu chamar isso aqui o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, por exemplo. E é bom eu botar, por exemplo, um sistema de referências nesse camarada. Para várias coisas vai ser útil, tá? Então vamos chamar aqui, esse cara aqui vai ser a direção de Y e esse camaradinho aqui vai ser a direção de X do meu problema. Tá? Para problemas tridimensionais a gente vai ter que botar X, Y e Z em determinadas coisas. Mas isso envolve basicamente escolher uma origem, escolher uma orientação para esses eixos e tudo. E a partir desse meu sistema que a gente vai escrever as nomenclaturas das coisas todas que a gente tem. Tá? Então observe, né? Sempre que a gente tem algum tipo de apoio, a gente já viu agora na descrição dos tipos de apoio o que eu tenho que botar no lugar deles, né? Quando eu vou fazer um diagrama de corpo livre. Então, se eu tenho um engaste, no lugar do engaste eu tenho que botar essas três coisas. Força na direção de Y, força na direção de X e um momento de reação. Se eu tenho um pino, uma articulação, vou botar uma força na direção de X, outra força na direção de Y e assim por diante, né? No lugar do cabo eu vou botar uma força na direção do cabo, no lugar da superfície lisa eu vou botar uma força normal na superfície lisa, tá? Então a gente sabe o que a gente vai botar quando a gente vai passar de uma estrutura para o diagrama de corpo livre correspondente ao problema, a gente sabe pelo que a gente vai ter que substituir esses apoios como um todo, tá? Então, a partir desse diagrama de corpo livre, né, por que ele é uma ferramenta tão importante? Né? Todas as contas de equilíbrio que formos fazer,
elas são feitas para um diagrama de corpo livre. Então, se o meu capítulo aqui todo ele vai lidar com condições de equilíbrio, tudo que eu for fazer de contas de equilíbrio, eu preciso ter um DCL para começar, um diagrama de corpo livre. E é muito importante a gente ter um diagrama de corpo livre que seja completo. Não queria rimar, tá? Mas enfim, saiu. Completo e correto, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção, ter bastante critério para botar as coisas da forma como elas têm que ser, tá? Um diagrama de corpo livre completo e correto. A gente vai ver, então, alguns exemplos, tá? Tem exercícios aqui no próprio Craig, tá? Que falam sobre diagramas de corpo livre que são incompletos. Eu vou fazer alguns deles, tá? Então imagine que eu tenho aqui uma estrutura como essa. Eu tenho uma chapinha que tem um formato de L, assim. Tá bom? Essa estrutura, então, está sustentando uma massa M aqui. Tem uma caixinha M aqui em cima, uma caixinha de massa M. Eu tenho um pino, uma articulação aqui. E isso está sendo sustentado por um cabo. O cabo está fixo aqui nesse ponto. Tá? Então, para esse problema, qual que vai ser a construção do diagrama de corpo livre? Primeiro a gente tem que identificar o que é a nossa estrutura de interesse. Para eu definir o problema de equilíbrio, né? O problema de equilíbrio, então, ele está associado, espero que vocês reconheçam isso, simplesmente à estrutura que está em L. Tá? Se eu desenhar apenas a caixa, fica um problema trivial, né? Eu posso desenhar um diagrama de corpo livre de qualquer coisa, tá bom? Desenhar o problema da caixa vai ser meio trivial, né? Eu vou ter o peso e vou ter a força de contato igual ao peso, então não tive grandes coisas aqui. Então, para mim, a primeira coisa que tem que ser feita é desenhar esse corpinho em L. E no lugar do restante das coisas que estão agindo sobre esse corpo em L, a gente vai desenhar as forças que estão agindo ali sobre ele, né? Então, no ponto que está sendo aplicada a caixa, tá? Vamos mudar a cor aqui, né? No ponto que está sendo aplicada a caixa, a gente tem, sem dúvida, a aplicação de uma força que é o peso dessa caixa, que é a massa vezes a gravidade. Essa estrutura está sendo sustentada pela força de um cabo, né? Essa caixa só não cai porque esse cabo está puxando, tá? Então, lembre-se que o cabo ele é capaz de fazer forças apenas alinhado com essa mesma direção e tem uma força de tração no cabo, tá assim. Então, se eu só desenhar essas duas forças, eu tenho um diagrama de corpo livre incompleto. Tá? E é muito claro eu enxergar, bater o olho num diagrama de corpo livre e ver que ele está incompleto. Se eu olhar, perceba que eu vou ter forças que estão desequilibradas, né? Eu tenho uma componente, uma parte dessa força T que está apontando para a esquerda e não tem nada que resista essa força T para a esquerda. Então, se eu só tivesse essas duas forças, se isso aqui fosse todas as forças que agem sobre a minha estrutura de interesse, que é essa parte em L, essa estrutura estaria se deslocando para a esquerda, não tem a menor sombra de dúvida. O que faltou a gente incluir foram as reações de apoio. Tá? Para eu completar esse diagrama de corpo livre, faltou inserir o que aparece na articulação no ponto A. E uma articulação, ela sempre impede movimentos na direção de X, impede movimentos na direção de Y, mas ela permite a rotação. Então, o que aparece quando a gente insere uma articulação, então a gente vai utilizar geralmente as reações de apoio com o nome de R, tá? Com o índice, o primeiro índice vai ser o nome do ponto, vocês veem que ele chamou de ponto A, RA na direção de Y, e um RA na direção de X. Agora sim, esse é um diagrama de corpo livre completo. Ele inclui todas as forças possíveis dos apoios que estão acionados ali. Tá bom? Seguindo adiante para outros exemplinhos que estão sendo listados. Tá? Então imagina que a gente tem uma... Eu não vou fazer todos, tá? Vamos só fazer alguns. Imagina que eu tenho então uma caixa, só para a gente percorrer alguns tipos diferentes de apoios. Né? Ela está apoiada contra uma parede lisa e um chão rugoso. Tá? A parede é lisa e o chão é rugoso, e eu tenho os dois pontos de apoio, são o ponto A e o ponto B. Essa caixa, logicamente, tem um peso associado a ela, né? O peso da caixa está agindo sobre o seu centro de massa, digamos que ele esteja ali. Na hora que eu vou fazer o diagrama de corpo livre, espero que fique claro para vocês que o meu corpo de interesse é a caixa em si. E no lugar das paredes, né, se eu desenhasse apenas uma parede, ficava incompleto esse problema. Eu não conseguiria descrever algumas coisas. Eu não conseguiria chegar à relação, por exemplo, entre a força que aparece em A e as forças que aparecem em B,
porque essas forças estariam agindo em superfícies diferentes. Tá? Então, quando eu estou fazendo diagrama de corpo livre, eu estou interessado na caixa, a gente desenha a caixa, né, o contorno externo da caixa na mesma posição que ela está. No centro de massa dela, ela está sendo carregada, então, por essa força W, né, que é mg. A parede, como é lisa, o ponto de contato vai ser sempre a força de contato contra a parede, só pode ser normal a parede. Então, a parede estava na vertical, força normal, vamos chamar RA, tá dessa forma. No ponto B, claro que a gente tem que ter uma força que aparece para cima, né? Senão essa caixa penetraria para dentro do solo. Tá? Então a gente tem RB e Y sem dúvida. Se eu só tivesse o diagrama de corpo livre dessa forma, mais uma vez, logicamente a gente está desequilibrado, porque essa caixa a gente está fazendo aparecer uma força em A para a direita e não tem nenhuma outra força que aponte para a esquerda para compensar essa força. Quem compensa essa força para o lado esquerdo, né, seria a força de atrito do chão. Então a gente teria que aparecer uma força RBX, como o chão é rugoso. Aí sim, mais uma vez, a gente tem um diagrama de corpo livre completo para essa situação. Tá? Só vou botar em azul aqui para seguir o padrãozinho que a gente tinha, ficar mais bonitinho. O que mais que a gente tem? Então temos diagramas de corpo livre diferentes que a gente pode fazer, tá? Vamos ver. Outra coisa importante, né, a gente identificar mais uma vez aquele esquema, né, da estrutura como um todo, né, identificar o que da estrutura é a estrutura sólida, efetivamente. Tá? Então, um problema que a gente poderia pensar é outro problema listado ali no Craig, que é um probleminha como esse. Tem uma treliça, ela tem mais ou menos esse formato aqui, tá? Não vou acertar perfeitamente o desenho. Aqui. No ponto A, que é esse ponto aqui, ela está fixa contra a parede por um pino. E aqui em cima, nesse ponto B, eu tenho um cabo que está ancorado lá na parede também, mas é um cabo. E essa treliça está sustentando uma massa L. Vamos fazer o diagrama de corpo livre desse camarada, né? Diagrama de corpo livre. A minha estrutura de interesse, claramente, é a própria treliça. Preciso desenhar as barras individuais da treliça? Não, porque a treliça como um todo, a treliça inteirinha, né, todas as barras conjuntas, né, todas elas montadas, a treliça inteirinha é alguma coisa que está sólida, está rígida no espaço. Né? Então, para o meu diagrama de corpo livre, eu posso fazer simplesmente isso aqui. Vou desenhar a minha casquinha externa, como eu já tinha sugerido para vocês antes. Né? Então, desenhei a casquinha externa da estrutura dessa forma. Tá bom? O que é o carregamento externo que está agindo sobre ela? O carregamento externo é essa força associada, né, à carga L. Tá bom? Então, o peso vai ser ali a massa vezes a gravidade daquela carguinha que está naquele ponto. E quais são os apoios, né? Quem são as forças que estão reagindo a esses camaradas? Primeiro eu tenho um cabo. O cabo vai fazer força na direção de orientação dele. Então, eu vou ter aqui um cabo, né, a tração no cabo B, T de B. Se eu só botasse esses dois caras, mais uma vez eu tenho um diagrama de corpo livre incompleto, eu preciso então substituir ainda a articulação que tem no ponto A pelas forças que ela pode realizar. Então a articulação ela pode fazer força na direção de Y e pode também fazer força na direção de X. Com essa estrutura, se a gente não estiver considerando o peso da treliça, né, isso aqui seria um diagrama completo. Né? Se eu fosse considerar o peso da treliça, eu teria que saber qual que é o centro de massa da treliça e eu poderia botar o peso próprio da treliça, por exemplo, aqui. Tá? No seu centro de massa. Poderia botar dessa forma também. Beleza. Essa forma de identificar o corpo, né, de não desenhar os detalhes, né, pode até ser utilizada para problemas ainda mais complexos. Tá? Seguindo adiante, ali, o probleminha, nessa mesma sequência de problemas que está sendo mostrado ali, a gente tem, por exemplo, uma estrutura super complexa que tem duas articulações, ponto A, ponto B. Ponto A está ligado numa barra horizontal. Ponto B está ligado até um determinado ponto dessa barra A. Tem duas barrinhas rígidas.
No meio do ponto B eu tenho uma polia, aqui na ponta de articulação eu tenho outra polia, e aqui na ponta eu tenho uma outra polia. O cabo está ligado aqui na parede, ele passa aqui, tem um determinado cabo, ele vai passando aqui, e ele carrega, então tem um determinado peso. Tá? Ponto A, ponto B. Se essa estrutura inteira está parada, se tudo isso aqui está parado, a gente não precisa se preocupar em desenhar polias, cabos, nem nada. O meu diagrama de corpo livre ele pode ser realizado simplesmente considerando alguma coisa que fosse a casquinha dele toda, tá? Então, esquece aqui tudo que está agindo fora, tudo que é polia, cabo, não sei o que. Se tudo isso aqui está parado, a gente pode pensar nessa estrutura como um todo, simplesmente dessa forma, tá? E a gente tem, então, essa estrutura toda, né? A estrutura inclui esse cabo, né? Tá, o cabo está ali, estou tentando desenhar o fantasminha de tudo, tá? E essa estrutura está carregada, então, na ponta, por esse peso L. Nos pontos de articulação, a gente tem tanto força na vertical quanto na força horizontal. Então, RBX e RBY. RAY, RAX. E esse cabinho ali também, ele está sendo carregado aqui na hora que eu tenho uma força de L agindo sobre um cabo. Por todo esse cabo, a gente tem essa mesma força de L, então a força de L está para o lado de cá também. Tá? Então, se eu não estiver considerando o peso próprio dessa estrutura como um todo, esse aqui seria o meu diagrama de corpo livre. Perceba que eu substituí tudo, polia, cabo, tudo isso, como está tudo parado, só me interessa pegar a casquinha externa disso tudo e calcular, e botar as forças de interação que podem aparecer. Tá bom? Muito bem. Então, esse é um primeiro passo, né? A gente calculou, a gente substituiu estruturas pela parte de interesse com todas as cargas possíveis que podem agir. E agora é para esse diagrama de corpo livre que a gente vai escrever as condições de equilíbrio. E as condições de equilíbrio vão nos permitir encontrar incógnitas. Quem que são as incógnitas? Ora, para o problema de equilíbrio, condições de equilíbrio são equações. E a gente usa equações para encontrar incógnitas. E o que é desconhecido a priori num problema de equilíbrio como isso que a gente estava vendo? Geralmente, né, a gente conhece as forças externas. As cargas externas, o que está sendo aplicado sobre a estrutura, geralmente é conhecido. Não sempre, mas geralmente é. O que é desconhecido, a gente não conhece as reações de apoio. Se eu não conheço as reações de apoio... Por que eu não conheço as reações de apoio? Porque elas variam de acordo com as cargas externas que estão aplicadas. Então, para uma mesma estrutura, eu tenho um conjunto de cargas externas, as reações de apoio respondem da forma suficiente para que a estrutura permaneça parada no espaço. Mudei o conjunto de cargas externas, as reações de apoio mudam também. Então, as reações de apoio geralmente são desconhecidas, tá? E para eu conhecer, então, as reações de apoio, a gente aplica as condições de equilíbrio. E as condições de equilíbrio decorrem da primeira lei de Newton, como a gente começou na apresentação da aula de hoje. A primeira lei de Newton, né, ela nos diz o seguinte. Se a gente começar em problemas em duas dimensões, tá? Da mesma forma que a gente fez no outro capítulo, a gente está começando em duas dimensões. A gente pode simplesmente falar que a somatória de todas as forças que agem sobre o corpo tem que ser zero, e a somatória dos momentos com relação a qualquer ponto do espaço tem que ser igual a zero. E geralmente, quando a gente está em duas dimensões, vai ser interessante a gente escrever isso de forma separada, tá? Então a gente vai ter somatória de forças na direção de x é igual a zero e somatória de forças na direção de y é igual a zero. Esse carinha aqui é o nosso conjunto de condições de equilíbrio. Algumas observações, tá? Somatória de forças na direção de x é igual a zero. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que o corpo não se desloca na direção horizontal. Somatório de forças em y igual a zero quer dizer que o corpo não se desloca na direção vertical. Essas duas condições são independentes, tá? Eu posso ter problemas onde o corpo não está estático, onde o corpo está se movimentando, mas que uma dessas condições seja respeitada. Tá? Então, somatório de forças em y é igual a zero. Então, o corpo, se eu olhasse simplesmente a cota dele em relação a y, ele não está nem subindo nem descendo, ele está na mesma altura de sempre. Só que ele pode estar se deslocando em x. Tá? Então, tem um corpo, uma pista 100% plana, eu tenho um carro que está acelerando, só que se eu estou olhando o carro de trás, né, eu estou tentando ver se ele está subindo ou descendo com relação à pista, ele está sempre com y igual a zero. Tá? O y está constante nele. Então, somatório de forças na direção de y sobre esse carro, sem dúvida, vai estar igual a zero, porque ele não está se deslocando na direção vertical. Na direção de x, pode ser que esse cara esteja, mesmo que ele não esteja em equilíbrio, a gente pode ter uma situação. Tá? Então, para um corpo estar verdadeiramente em equilíbrio, tudo isso tem que ser cumprido, e essas coisas, somatório de forças na direção de x e de y, são coisas independentes. Tá bom? Além disso, tá? Uma outra observação importante é que se um corpo está em equilíbrio, o ponto. Não vou botar O aqui, ele põe O no livro, mas eu prefiro chamar P, tá? O ponto P pode ser qualquer ponto do espaço. Se um corpo está parado no espaço, ele não rotaciona com relação a nenhum ponto do espaço. Então ele pode ser um ponto que esteja dentro do corpo, pode, né? Então, lembra-se que a gente tinha visto quando a gente estava estudando o momento, né? Que a gente pegava ali, tinha várias forças aplicadas num corpo, num binário aplicado e tal. A gente podia escolher um ponto P que estava aqui e calcular os momentos com relação a esse ponto P. Mas, se esse cara está parado no espaço como um todo, eu posso, inclusive, né, calcular momentos com relação a um ponto P que esteja externo a esse corpo. Porque o que eu estou calculando é as forças, somatório de forças e momentos, né, momentos decorrentes da força e momentos puros aplicados com relação a um ponto no espaço. E se esse cara está parado com relação a qualquer ponto no espaço, o ponto pode estar dentro ou fora do corpo. Tá bom? Então a gente sempre vai aplicar esse conjuntinho aqui de equações. A gente sempre pode aplicar esse conjuntinho de equações. Por esse conjunto de equações, a gente percebe que eu tenho três equações aqui, que estão sendo listadas aqui. Com três equações, eu consigo achar três incógnitas. Isso é uma constante, tá? Para problemas bidimensionais, quando a gente está em duas dimensões, tá? As equações de equilíbrio elas nos permitem achar até três incógnitas, até três reações de apoio, até três coisas que eu não conhecia lá no começo. Pode ser que eu tenha uma estrutura que tenha mais do que essas incógnitas. Tá? E é muito fácil a gente chegar. Sempre que a gente insere um determinado tipo de apoio, a gente insere, né, potencialmente todas as reações que esse apoio pode inserir. Então imagine, por exemplo, que eu tenho uma barra que esteja fixa com articulações, com pinos, em três pontos. E ela está carregada com forças externas, tá bom? Esse tipo de problema aqui, se a gente olhar, o que a gente conhece, né? A gente vai conhecer essas duas setas pretas, né? As cargas externas, mas a gente desconhece todas as reações de apoio. E as reações de apoio, como eu tenho três apoios que em cada um deles insere duas reações, eu tenho seis incógnitas nesse problema. Só que as equações de equilíbrio só me permitem resolver três incógnitas. Quer dizer que esse problema não tem solução? Não, só quer dizer que para eu resolver essas seis incógnitas eu vou precisar mais do que as condições de equilíbrio.
vou precisar adicionar outras coisas. Sempre que eu preciso adicionar mais do que as condições de equilíbrio para eu resolver as reações de apoio, a gente vai ter uma situação que a gente chama, dependendo do número de incógnitas que a gente tem com relação à quantidade de equações de equilíbrio, a gente vai ter situações diferentes, né? Que a gente chama de tipos de estrutura. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, tá? Mas são tipos, não é nem de estruturas, na verdade, são tipos de condições estáticas, na verdade, tá? Vamos chamar aqui de tipos de estruturas, tá? Mas a gente vai chamar da seguinte forma. Quando a gente tem exatamente, se eu tenho 3 incógnitas a resolver, eu consigo resolver todas elas através das condições de equilíbrio. Condições de equilíbrio resolvem todas. Nesse caso, a gente tem estruturas que a gente vai chamar de isostáticas. Elas estão sendo mantidas estáticas pela mesma quantidade de reações que a gente tem de condições de equilíbrio. Tá? Então, se eu tenho 3 incógnitas, as condições de equilíbrio resolvem tudo. Sempre que a gente tem a capacidade de resolver todas as condições de equilíbrio, todas as incógnitas apenas a partir das equações de equilíbrio, a gente chama dessas estruturas de isostáticas. Tá? Quando a gente vai em 3 dimensões, não são apenas 3 incógnitas, tá? Mas a gente tem essas condições de resolver. Para um caso, né, em 2 dimensões, quando eu tenho mais de 3 incógnitas, que é o caso acima, por exemplo, tá? A gente precisa condições de equilíbrio mais alguma coisa. Nesse caso, a gente vai chamar, sempre que a gente precisa botar mais do que as condições de equilíbrio, a gente vai chamar uma estrutura de hiperestática. Tá, esse hiper tem justamente a conotação que vocês imaginam, né? Tá super restringida, a gente tem mais restrições do que eu precisaria para esse cara ficar parado. Tá bom? Se eu tirasse totalmente um dos apoios aqui da parte de cima, a estrutura continuaria parada. Eu tenho mais apoios do que seria necessário para a gente manter a estaticidade desse cara. Tá? Então, por isso, uma estrutura hiperestática. Mas existe também o caso onde uma estrutura, por exemplo, a gente tem menos de 3 incógnitas. Então, posso ter 2 incógnitas. Ou seja, se eu só tenho uma ou duas incógnitas, né, é impossível garantir que esse cara esteja perfeitamente parado. As condições de equilíbrio não estão respeitadas, não estão todas elas respeitadas. Tá? Então, eu não consigo garantir que ele permaneça estático. Então, nesse caso, a estrutura que a gente chama de estrutura hipostática. Tá? E uma estrutura hipostática, tem diversas estruturas hipostáticas, né, mas são basicamente são estruturas que podem virar mecanismos, podem virar articulações, por exemplo. Tá? Então, lembre-se quando eu falei uma vez para vocês sobre treliças, né, que as treliças eram caracterizadas por esses elementos triangulares conectados entre eles. Tá? Se eu tenho, na verdade, 4 barras conectadas, assim, essa estrutura é uma estrutura hipostática, tá? Por diversos motivos, né? A gente não está estudando isso agora, tá? Mas se eu der qualquer totozinho num canto dessa estrutura, ela vai articular, ela vai cair para o lado, porque não tem forças que cheguem que resistam a esse movimento, tá? É um exemplo de estrutura hipostática. Tem diversas coisas diferentes. A gente vai focar, sobretudo, nas estruturas isostáticas. Nessa parte da disciplina, pelo menos, e nessa disciplina, basicamente, só vamos falar de estruturas isostáticas, tá? Mas é importante que vocês saibam o que acontece, né? Se eu pegar uma estrutura e botar vários apoios, a gente não vai ter, apenas a partir das condições de equilíbrio, condições de calcular o que está acontecendo em cada um desses apoios. Então, as condições de equilíbrio mais básicas, né, tem esse conjunto. Eu posso fazer uma somatória de forças horizontal, outra vertical e uma somatória de momentos, e eu consigo obter 3 equações, tá? Eu tenho formas alternativas. De cálculo estático, tá? A gente pode, por exemplo, né, se eu falei para vocês que eu poderia pegar a somatória de momentos com relação a qualquer ponto do espaço, tá?
E eu tenho infinitos pontos do espaço. Então, por que eu não tenho infinitas condições de equilíbrio? Não faria muito sentido. Se eu posso pegar somatória de momentos com relação a qualquer ponto do espaço, eu posso pegar qualquer um dos infinitos pontos, eu teria para cada um deles uma equação. A questão é a seguinte, sempre que a gente está em duas dimensões, no máximo, eu não tenho tempo de provar isso aqui para vocês, mas isso pode ser provado, tá? No máximo, as condições de equilíbrio fornecem três equações independentes. Tá? As três equações que eu tinha listado antes são independentes. Somatória de forças em x, somatória de forças em y, somatória de momentos com relação a um determinado ponto. Essas são equações independentes. Tá? Mas eu posso fazer isso de forma alternativa. Eu poderia, por exemplo, para um determinado problema, tem um determinado problema e por um determinado motivo é interessante eu fazer duas somatórias de momentos. Tá? Tem relação ao ponto A e ponto B, por exemplo. Eu posso, para esse problema, para resolver esse problema, eu posso fazer o seguinte: somatória de momentos com relação ao ponto A, somatória de momentos com relação ao ponto B, igual a zero. E eu concluo isso, por exemplo, com somatória de forças em Y igual a zero, por exemplo. Fazendo isso, possivelmente eu consigo resolver meu problema. Eu tenho três equações diferentes, e elas, as condições de equilíbrio fornecem três equações independentes. Da mesma forma, se eu adoro fazer somatórias de momentos, eu poderia fazer somatória de momentos com relação a três pontos, que não precisam nem estar dentro do corpo, né? Eu já falei isso para vocês. Então, A, B e C. Posso resolver um problema fazendo somatória de momentos com relação ao ponto A, com relação ao ponto B e com relação ao ponto C. É possível fazer isso. O que acontece, então, se eu tento fazer somatória de forças com relação a Y? Se eu adicionar mais uma com relação a isso? Na verdade, ela não vai ser uma equação independente. Ela já vai estar inserida, escondida dentro dessas outras equações, se vocês tentarem fazer. Tá? A gente pode fazer mais para frente, testar algum problema, resolver utilizando somatória de forças em Y e dois somatórios de momentos ou três somatórios de momentos, para a gente mostrar como essas coisas não são independentes, tá bom? Mas é interessante vocês saberem que existem formas alternativas, tá? Se vocês não quiserem fazer somatória de forças em X, em Y e somatória de momentos, vocês podem botar mais somatórias de momentos. Só que, no máximo, para problemas de duas dimensões, a gente vai ter três desses caras que serão independentes. Isso aqui, no máximo, esses três serão independentes, A, B e C. Qualquer equação adicional que você inserir, ela já vai estar escondida ali dentro dessas outras condições. Tá bom? Muito bem, muito bom, muito bom. Quando a gente tem um corpo, né, antes da gente começar a fazer exercícios, tá, eu vou fazer alguns exercícios, a gente vai continuar na aula de quinta, a gente tem que ficar familiarizado com essas condições de equilíbrio, tá? A gente tem algumas condições diferentes, tá? Que o Craig chama de categorias de equilíbrio. É interessante, né? A gente poderia diretamente ir fazer os problemas, tá? Mas é interessante a gente pensar nisso um pouquinho antes da gente fazer. As categorias de equilíbrio incluem o seguinte: se eu tenho um determinado corpo e todas as forças que estão sendo aplicadas sobre esse corpo moram sobre uma mesma linha, tá? Então tenho força 1, força 2 e força 3, todas elas são alinhadas, a gente tem a condição de equilíbrio que ele chamou de forças colineares. Para essa condição de equilíbrio, né, é como se a gente tivesse deslocado todos os possíveis problemas que estão ali em duas dimensões, a gente deslocou e colou tudo sobre uma única linha. Ou seja, para esse problema, né, a condição de equilíbrio nos diz que a somatória de forças ao longo dessa linha, tá, vamos chamar essa linha aqui de, sei lá, x', por exemplo, tá? Ao longo dessa linha, tudo que está aplicado ao longo dessa linha tem que ser igual a zero. E basicamente o problema é um escalar, é um problema de escalar. A gente define para qual lado dessa linha é positivo e a gente tudo que está alinhado sobre essa reta, a gente soma elas, soma essas forças como se fossem escalares, positivos para a direita e negativos para a esquerda, e a gente tem um resultado, tá? Observe que quando a gente tem condição de forças que são colineares, como essa, é impossível a gente ter momentos, né? Porque todas essas forças estão sendo aplicadas sobre essa mesma linha. Tá? Então a gente só está interessado sobre as coisas com relação a com essas forças X. Tá bom? Essa condição resolve o meu problema. Outra condição possível é que para um determinado corpo a gente tenha forças diferentes aplicadas, tá? Mas que essas forças, no limite, né, na prolongação dela, lembre-se que a gente sempre pode deslocar as forças segundo a linha de ação delas, todas as forças aplicadas cruzem-se num único ponto.
Tá? Então, eu tenho força 1, força 2 e força 3. Esse caso aqui é o caso de forças que ele chama de concorrentes em um ponto. Como todas essas forças estão concorrendo, né, a linha de ação dessas forças todas se cruza num ponto como se fosse o ponto O, mais uma vez a gente não precisa se preocupar em momentos que todas essas forças estão aplicadas sobre um mesmo ponto. Tá? Então, o ponto que caracteriza a minha somatória de momentos seria o próprio ponto O, e as linhas de ação dessas forças todas passam sobre o próprio ponto O. Então, não existe braço de alavanca para nenhuma dessas forças. Então, para resolver um problema como esse, né, eu posso simplesmente me preocupar com os somatórios de forças em x e em y iguais a zero. Muito bem. Em seguida, né, a gente pode ter um caso que as forças estão todas paralelas. Então, eu tenho diversas forças diferentes que estão aplicadas, tá? Só que elas não estão exatamente sobre a mesma linha. As linhas de ação são paralelas entre elas. A linha de ação da força é paralela a essa outra linha de ação, que é paralela a essa outra linha de ação. Então, caso de forças paralelas, para a gente ter uma resultante de forças igual a zero, a gente sabe que a gente só precisa se preocupar na somatória de forças com relação a uma determinada linha, né? Lembre-se que a gente sempre pode deslocar essas linhas. Em termos de força, a gente só está preocupado com a orientação desses caras, né? Então, se todas elas são paralelas, eu posso me preocupar apenas com forças ao longo dessa linha, tá? Só que para eu deslocar essa força, para eu somar essas três forças, deslocar todas elas para uma linha, cada vez que eu desloco a linha de ação de uma força um pouco para o lado, eu insiro uma quantidade de momentos. Então, para esse caso aqui, a gente vai ter que fazer uma somatória de momentos com relação a um determinado ponto qualquer, né? Mas uma somatória de momentos iguais a zero, porque na hora que a gente desloca essas forças para todas ficarem empilhadas, né? A gente tem, umas com relação às outras, a gente tem braços de alavanca, tá? Então, ao deslocar, eu estou tendo que inserir momentos, tá? Então, esses são casos relativamente especiais, né? Mas no caso geral, a gente recai em casos como os que a gente já representou anteriormente, né? A gente tem forças, podem ter forças paralelas, forças concorrentes, um momento ou um binário aplicado e tal. E para esse caso, sim, daí a gente vai ter as três condições de equilíbrio envolvidas para todo esse corpo, tá bom? Então essas são os tipos, as categorias diferentes de equilíbrio que a gente pode ter. E a gente sabe, então, como que a gente lida, né? Sempre que eu tiver todas as forças que estejam alinhadas ou colineares, a gente sabe que eu não preciso me preocupar com momentos e assim por diante. Mas, geralmente, a gente vai tratar do caso geral aqui, tá? Então, não se iludam que a gente não vai nos demorar tanto, assim, com casos especiais como aqueles. Muito bom, muito bem, muito bom. Então, vamos adiante, tá? Agora, ele tem uma série de exemplos resolvidos, né, que são exemplos interessantes. Eu recomendo que vocês olhem, se vocês têm acesso ao livro, do livro do Craig, tá? Mas eu vou resolver problemas dele mesmo, tá? Uma coisa interessante, né, que a gente consegue pensar agora, né, antes da gente resolver qualquer probleminha como esse, né, eu queria que vocês observassem, por exemplo, o exemplo dele, o 3.2, é aqueles sistemas de polias, tá? Então, eu tenho uma polia lá embaixo, está sustentando uma carga, ela está ligada no meio de uma outra polia, essa polia está fixa num determinado ponto e está ligada numa outra polia lá em cima, e isso tudo está sendo sustentado por uma força T. Tá? E aqui no meio eu tenho uma massa de 500 quilos. Então, vocês observem ali o problema, né? Ele estuda, né? Ele basicamente é uma forma da gente definir quanto é que vale essa força do cabo T, né? Para a gente sustentar esse cara como um todo, né? Mas o que eu quero que vocês observem nesse problema é como que a gente lida com polias, né? Então, se esse sistema inteiro está parado, eu posso desenhar cada uma das polias como se fosse... Posso desenhar um diagrama de corpo livre para cada uma das polias, tá? Então, se eu pegar essa polia de baixo, por exemplo, o diagrama de corpo livre dessa polia de baixo, ele está fazendo o quê? Ele tem uma carga associada ao peso, M vezes G, ele está sendo sustentado por duas porções de cabo, T1 e T2. Tá? Então,
Como é que a gente sabe, né? A gente, batendo o olho, a gente já diria, não, T1 é igual a T2, é o mesmo cabo e tal, né? Mas como é que a gente formula isso em termos de equilíbrio, né? Então, se essa última polia está parada no espaço, né, eu posso escrever as condições de equilíbrio para essa polia. Então, eu posso pegar a somatória de forças em Y igual a zero. A gente sabe que T1 mais T2, né, isso aqui vai dizer o quê? Que T1 mais T2 menos o W vai ter que ser igual a zero. Beleza, legal. Só que outra coisa que eu posso fazer, eu posso escrever, por exemplo, uma somatória de momentos, como eu posso escolher qualquer momento, qualquer ponto do espaço, eu posso escrever uma somatória de momentos com relação ao centro dessa polia igual a zero. E observe, como esse peso está aplicado diretamente no centro da polia, o braço de alavanca do peso com relação ao próprio centro da polia é nulo. Ele não vale, ele é zero, né? Então, as únicas coisas que geram momento com relação ao centro dessa polia são as trações T1 e T2. Tá? E a tração T1 está gerando, se só existisse a tração T1 e a polia estivesse fixa nesse centro, né, a estrutura inteira giraria no sentido horário, então seria menos T1, e o braço de alavanca é o raio dessa polia, T1 vezes R. Raciocínio similar, na outra direção, se só existisse T2, ela giraria no sentido anti-horário, T2 vezes R, a somatória desses dois caras dá zero, e através dessa somatória de momentos que a gente vê, porque numa polia ideal, a gente tem as duas porções de cabo carregadas com a mesma quantidade de carga. Tá bom? Então, essa é uma parte desse problema, mas é interessante da gente ver como que as condições de equilíbrio resolvem coisas que talvez a gente soubesse intuitivamente, mas não soubesse provar. Ora, se uma polia é uma polia ideal, não tem atrito, não tem nada, eu posso pegar e desenhar a polia apenas e desenhar as forças que agem sobre uma polia e a gente descobre imediatamente que a força que tem num dos ramos do cabo é igual à força que tem em outros ramos do cabo. Tá bom? Muito bem. Então vamos adiante, vamos fazer alguns probleminhas bacanas aí, tá? O primeiro probleminha que eu vou fazer é o 3.2. Tá? Então, exercício mesmo, tá? 3.2. Exercício 3.2 é um cara que está segurando uma prancha de madeira. Prancha de madeira, tem um certo comprimento. Ele está com uma das mãos aqui no ponto A. Deixa eu desenhar o corpo, né? Mais fácil. Então, tem o corpo do camarada tá aqui. Ele está com um dos braços segurando no ponto A e outro dos braços segurando no ponto B. Tá bom? Distância entre o ponto A e o ponto B, a gente conhece, e o comprimento até o final a gente sabe. Tá? Então, entre o ponto A e o ponto B, a gente tem 0,6 metros, e do ponto B até o final da chapa, da prancha de madeira, a gente tem 1,8 metros. Essa tábua tem massa da tábua vale 6 kg, tá? E a gente quer saber quais são as forças que agem no ponto A e no ponto B. Tá bom? Então, a primeira coisa a fazer, como sempre, diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre, se eu quero saber das forças que agem em A e em B, isso vai depender do peso da tábua, então a minha estrutura de interesse é a tábua. Tá? Como essa massa, e outra informação é que esse cara é uniforme, tá? Então, eu posso pegar e botar essa massa, o centro de massa vai estar na metade. Sempre que a gente fala que um corpo é uniforme, eu posso botar o centro de massa e colocar ele na metade. Então, qual que é o carregamento de peso que está associado a essa barra? Ele está associado, então, a um peso que age nesse ponto aqui, tá? Podemos chamar de massa vezes a gravidade, ou seja, eu tenho 6 vezes 9,8, vamos lá, fazer calculadora aqui, vezes 9,8, eu tenho 58,8 newtons aplicados nesse ponto, tá? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C, C de centro e C também A, B e C, né? E essa estrutura toda está sendo segurada pelas forças que eu estou botando no ponto A e no ponto B. Ora, eu não sei, a gente pode imaginar o que aconteceria para eu segurar uma barra como essa, naquela posição, tá? Mas eu, a priori, não sei para que direção que esses caras estão. Então eu vou chutar, sempre que a gente vai fazer, inserir os apoios, né, que estão sendo inseridos ali pelos esses caras, a gente vai ter que chutar uma das direções, tá? E eu vou chutar que essas duas forças estejam apontadas para cima, tá? Tem um RAY e RBY. Beleza?
Então, digamos que essas forças estão só na vertical, tá bom? Ele só está aplicando força na vertical, e eu tenho, então, essa situação. Esse é o diagrama de corpo livre que representa o meu problema. Eu tenho duas incógnitas, certo? Então, para resolver um problema como esse, se eu começasse a escrever o seguinte, somatória de forças em Y igual a zero, o que ia acontecer? Essa somatória de forças em Y igual a zero envolve as duas coisas. Eu vou ter, na direção que eu chutei, mais RAY mais RBY menos esse peso da caixa que é de 58,8, tudo isso somado tem que dar zero, porque essa prancha de madeira está parada no espaço. Só que perceba que eu só obtive uma relação entre RAY e RBY. Ainda não achei nenhum valor absoluto entre eles. Então, por esse motivo, eu não recomendo que a gente comece o cálculo de reações de apoio com somatórias de forças igual a Y. A gente vai olhar para o nosso problema e a gente sempre vai fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Isso aqui vai ser a segunda equação que a gente pode escrever. Mas a primeira equação que a gente vai escrever vai ser sempre uma somatória de momentos, não preciso desse pontinho mais, né? Eu vou escrever uma somatória de momentos com relação a algum ponto onde tenha alguma força desconhecida. Por que eu faço isso? Então, se eu faço a somatória de momentos com relação ao ponto A, tá? O ponto A, aquele primeiro ponto da tábua, né? Todas as forças que estão aplicadas em A, elas não geram momento. Toda força que está aplicada diretamente sobre um ponto não gera momento com relação a ele, né? Porque a linha de ação passa sobre aquele ponto, braço de alavanca é zero, portanto, essas forças não aparecem nessa somatória de momentos, tá? Então, eu vou pegar e vou fazer uma somatória de momentos com relação ao ponto A, por exemplo, igual a zero. Se a estrutura está parada no espaço, eu posso pegar qualquer ponto. Um dos pontos que eu posso pegar é o ponto A. Então, somatória de momentos com relação ao ponto A. Se a barra, então, está fixa no ponto A, a gente vai ver individualmente cada uma das forças que carrega essa barra e ver o que essas gerariam com relação de momento, com relação ao ponto A. Se só existisse a força RBY com relação ao ponto A, ela faria a estrutura inteira girar no sentido anti-horário, então positivo, com RBI. Vamos fazer na ordem, né, que a gente tinha apresentado antes. O braço de alavanca é a distância entre essa força, entre o ponto A e o ponto B. Percebe que ela já está perpendicular ao braço de alavanca, né? Então eu vou ter 0,6 metros vezes RBY, que eu não sei quanto é que vale. Tá bom? Próxima força, a força do peso dessa caixa. Então, se só existisse o peso dessa caixa e a gente tivesse fixo com um preguinho no ponto A, essa barra inteira giraria no sentido horário, portanto negativo. O braço de alavanca entre o ponto A e o ponto C é a distância média, né, dessa caixa, como é uma barra uniforme. Observe que a gente tem 0,6 mais 1,8, a gente tem 2,4. Então, a distância entre o ponto A e o ponto C é de 1,2 metros. Vezes o peso da barra, que é de 58,8. Esses dois caras somados têm que dar zero, porque não tem mais nada que insira momentos com relação ao ponto A. E agora, então, a gente pode isolar esse camarada. Deixa o RBY do lado de cá. Jogo esse 1,2 vezes 58,8 para o lado de lá. Passo dividindo e eu percebo que eu tenho em RBY o dobro do peso da caixa. 2 vezes 58,8. Isso vai me dar 117,6 newtons. Então, observe, eu chutei uma força na direção vertical para cima, fiz a conta e ela deu positivo, tá? Então, o sinal positivo quer dizer que eu acertei aquele chute inicial, tá? Agora, eu tenho que achar a outra força, tá? Para achar a outra força, eu posso voltar aqui na equação de somatória de forças em Y e eu vou achar quanto é que vale RAY, tá? Ou eu poderia fazer, né, isso dessa forma, ou ainda a minha segunda equação poderia fazer uma outra somatória de momentos com relação ao outro ponto. Um outro ponto, eu poderia escolher qualquer outro ponto da barra, né, porque agora só tenho mais uma incógnita para resolver, né? Então, somatória de momentos com relação ao ponto B igual a zero me daria, por exemplo, que eu tenho R 0,6 vezes RAY menos 0,6 vezes o peso da caixa, que é de 58,8, igual a zero. Tá? Então, fixei a barra no ponto B. Se eu só tivesse RAY, essa estrutura giraria no sentido horário, por isso negativo. Distância entre A e B é 0,6. A força que age no ponto A é RAY, do jeito que está desenhado aqui.
Se só tivesse a força-peso dessa barra no ponto C, estrutura giraria no sentido horário, negativo, distância entre B e C, 0,6, valor da força em C, 58,8. Utilizando isso, a gente descobre que RAY vale menos o peso da força-peso, menos 58,8 newtons. Então, está no sentido oposto do que eu tinha feito. É o mesmo resultado que eu obteria se eu fosse aqui para a equação de si. Então, vocês observam como são equações relacionadas, né? São equações não independentes. Tá? Se eu jogasse ali o valor de 117, eu observaria que RAY vale menos 58,8 newtons também. Tá bom? Então, com isso, a gente resolveu esse problema. Tá? Muito bem. Então, é uma forma da gente enxergar, né? E as mensagens da resolução desse problema são as seguintes, né? Vamos deixar só aqui notado. Vamos dizer assim, conselho. Comecem fazendo somatória de momentos com relação a um ponto onde tenha forças incógnitas, né? Forças desconhecidas. Porque ao fazer isso, essa força incógnita tem braço de alavanca nulo e ela some desse cara. Tá? Então, sempre a primeira equação que você vai fazer vai ser uma somatória de momentos. Né? Eu aconselho que sempre seja isso. Não quer dizer que você não possa fazer isso. Pois não. Uma dúvida. Em relação a esse exercício com aqueles exemplos que você tinha passado lá, esse aí, ele vai ser aquele tipo que tem menos força, não é? Porque eu só Exatamente. consigo resolver ele com duas equações, né? Na verdade, é assim, ó, Wesley, a gente só está encarando o que está acontecendo na direção vertical, né? Então, o problema nos disse que o camarada lá ele só põe força na direção vertical. Ele é um problema hipostático na direção horizontal. Então, se o meu camaradinho ali ele só faz força na direção vertical e eu desse um totozinho nessa madeira que fosse para a esquerda ou para a direita, não tem nada que resista a esse cara. Entende? Então, eu não tenho como garantir, só com essas forças que estão desenhadas aqui, que não exista movimento na direção horizontal. Então, ele é hipostático com relação a esse cara aqui. Deu para entender? Sim. Tá? Então, como a gente não fala nada da direção de x, para eu garantir que em duas dimensões algo está parado, eu tenho que estar restringindo alguma coisa em x. Eu tenho que dizer alguma coisa a respeito da posição de x. Se você olha para o diagrama de corpo livre, só tem força na direção de y. Então, qualquer alteraçãozinha que a gente desse um totozinho para a esquerda ou para a direita, esse cara ia se deslocar para a esquerda ou para a direita. Tá? Então, rigorosamente, a rigor, a gente pode dizer que ele é um problema hipostático, sim. Tá? Mas é claro que não é um caso realista, né? Porque se a gente desse um totozinho para o lado, a força que ele estava fazendo ali no ponto A, a própria mão que ele põe no ponto A ali, ele não estaria só na direção vertical, ele faria uma força na direção de x e sustentaria isso. Tá? Então, uma forma de eu transformar esse problema, que está aqui desenhado como hipostático, em um problema isostático, que é o que a gente gostaria, era dizer que a mão que está ali no ponto A, ela poderia fazer uma força na direção de x. Certo? Se eu digo isso, que ele pode fazer uma força na direção de x, eu tenho a terceira equação aqui, somatória de forças na direção de x é igual a zero, e eu descubro que RAx é igual a zero. Tá bom? Beleza. Maravilha. Então, esse é o primeiro probleminha que a gente fez. Tá? Eu sei que a gente já está em 5 e 14, mas eu acho que podemos fazer mais um, gente? Vocês se incomodam se a gente fizer mais um? Então, vamos fazer mais um ali. Vamos fazer o 3.7. Na aula de quinta-feira, como quase ninguém veio hoje, eu vou ter que refazer alguns problemas, né? Eu não quero esgotar muito na aula de hoje, não quero ir muito longe na hora de hoje, mas eu gostaria de resolver pelo menos mais um, para vocês não ficarem com a impressão que a gente está fazendo coisas que são super bobinhas aqui, tá? Então, basicamente é o seguinte, eu tenho um ex-aluno de mecânica, já viu, né?
Ele deseja se pesar, mas ele só tem disponível uma balança que tem capacidade limitada a 400 newtons. Então ele quer subir na balança, ele pesa mais do que 400 newtons, né? A carga máxima que age na balança é de 400 newtons, ele quer saber quanto é que ele pesa, tá? Só que ele acha na oficina um dinamômetro, alguma coisa que mede a força que ele tem. Então, ele bola uma engenhoca, né? Como todo bom estudante de engenharia ou de mecânica, né? De automação também, não fiquem tristes, tá? Ele vai bolar uma engenhoca. Então, basicamente, o que ele tem é o seguinte, ele tem uma balança, a balança está aqui, né? Ele vai ficar parado em cima da balança. No cinto dele, ele vai amarrar... Olha a engenhoca que o camarada fez, tá? No cinto dele, ele vai amarrar uma corda. Essa corda tá indo na vertical para cima. Só preciso ter espaço que chegue para desenhar aqui. Está sendo ligado em alguma coisa como essa, tá? Aqui eu tenho 2 cabos. Esses cabos se conectam no miolo de 2 polias. Aqui eu tenho uma outra polia em cima, mais 2 polias. E eu tenho o cabo que vai aqui na mão dele, tá? Então ele está puxando e aqui ele tem um dinamômetro. No ponto B aqui ele sabe, né? Ele vai puxar esse cabo para baixo, ele vai fazer uma força com esse cabo para baixo. Ele vai se puxar para cima com isso, né? E ao se puxar para cima, ele reduz o peso que está agindo ali na parte de baixo, tá? E ele vai conseguir medir alguma coisa. Então, na hora que ele faz a força, ele está puxando, né? Na hora que ele vê em B, ele está medindo, então, 76 newtons. E na hora que ele mede 76 newtons, a balança registra 286 newtons. Então, abaixo dos 400 newtons que ele tinha ali, fez uma força na corda, se suspendeu um pouquinho, a balança passa a registrar alguma coisa, né? Ele conseguiu ler alguma coisa ali na balança, tá? Qual que é o peso desse aluno? Tá? Então a gente tem que olhar o quê? A gente tem que olhar para esse sistema aqui na parte de cima, né? Então se vocês derem um zoom ali naquele sistema, né? Ele tem o peso dele tá aqui, o peso correto do aluno está aqui, e isso está sendo sustentado por esses 2 cabinhos que estão para a parte de cima. Certo? Então, eu tenho T1... Eu vou chamar T1 e T1 porque fica claro que a gente não tem motivo para ser diferente desses 2 caras, né? A gente tem algo simétrico, né? A gente sabe, por somatória de forças em Y, para aquela estrutura, né? Em 1 a 0, a gente descobre, então, que T1 vai ser metade do peso. Tem 2 T1s, né, metade do peso. Então, eu fiz um diagrama de corpo livre para aquele primeira estrutura e descobri quanto é que tem em cada um deles, tá? Então, cada um desses T1s está sendo sustentado em uma roldana como essa. Então, um dos T1s vai para uma roldana como essa e outro dos T1s vai para outra roldana como essa. Outra polia como essa. E elas estão conectadas, né? Todas elas estão conectadas pela mesma força, pela mesma corda. E a gente viu, né, naquele pequeno exemplinho que a gente fez, que sempre que a gente tem uma mesma corda que está entrando e saindo, né, na polia, a gente vai ter que ter a mesma força, porque eu poderia pegar diferentes partes dessa corda e a gente tem essa mesma força, tá? Então a gente tem esse T1 aqui, que está sendo sustentado por T2. E a gente vê aqui de novo, né, que o T2 vai ser o T1 dividido por 2, ou seja, vai ser o peso dividido por 4. Beleza? Fiz os diagramas de corpo livre, o que eu estou resolvendo aqui é uma somatória de forças em Y para um desses camaradas aqui. Certo? Se eu fizesse somatória, lembre-se, né? O que acontece? Se eu fizer somatória de momentos com relação ao centro dessa polia, o resultado desse cara é que T2 vai ter que ser igual a T2, né? Os 2 lados do cabo são iguais, tá? Então, isso a gente já tinha feito antes, por isso que eu já estou assumindo que a gente conhece aqui. Então, quem que é esse T2? Observe que a corda é a mesma, né? Como a corda é exatamente a mesma que está agindo desde a mão dele, né? Ele está medindo 76 newtons na corda e essa corda é a corda que está sendo carregada, né? Então, observe que
a força medida em B é igual à força T2. Tá? Então, é a mesma. Se a gente for seguindo essa corda ao longo de todo o caminho, né, a gente consegue perceber que é exatamente a mesma força. Tá? Então, eu sei que peso dividido por 4 vai ser igual a T2. Mas esse é o peso do aluno? Não, né? Esse é o peso que ele está sustentando, né? Então, esse carinha aqui que está sendo sustentado aqui por cima é o que ele está descontando da massa dele efetivamente, tá? Então, a gente sabe o quê? Que esse pezinho ali que está agindo nessa parte ali vai ser, então, 4 vezes T2, 4 vezes 76, 304 newtons. E esse camaradinho aqui é a parcela do peso do aluno sustentada pelo cabo. O peso total desse cara vai ser quanto? Então vai ser o peso que está ali na balança mais o pezinho. Como é que eu represento isso? Né? Isso aqui seria a lógica que eu estou fazendo, mas isso está associado a qual diagrama de corpo livre? Então, desenhando o próprio camarada, né? Se eu estou desenhando o próprio camarada, ele está sendo puxado aqui para cima pelo pezinho e ele está apoiando o peso de baixo com o peso da balança. O peso da balança está aqui e o peso real dele está aqui. O peso total está ali. Uma parte desse está apertando o peso da balança e ele está descontando. Né? A balança, na verdade, é a balança que está fazendo força para cima, né? O peso da balança está aqui para cima e um pedaço desse cara está sendo sustentado pelo cabo. Se eu faço a somatória de forças em Y sobre o camarada como um todo, a gravidade puxa ele para baixo com o peso total, a balança que está sendo solicitada empurra ele um pouquinho para cima e o cinto está sustentando ele com mais um pouquinho. A soma desses caras todos, que são as forças que estão em Y, somadas, tem que dar zero, então eu descubro que o peso total vai ser esse cara aqui. Então o peso total vai ser os 304 newtons que a gente calculou que vieram ali da polia, mais os 286 que estão sendo medidos pela balança, que era um dado do problema. O peso total desse camarada, então, vai ser mais 286, dá 590 newtons. Beleza, gente? Então, vocês veem como a gente consegue ir isolando esse camarada aqui, como um todo, né? Até que a gente chegue no peso final dele, né? Ficou faltando alguma coisa... Ficou, né? Calma aí. Tá errado isso aqui. Calma aí. A mão dele puxa o cabo também, né? Então, na hora que ele puxa o cabo, ele tá puxando o cabo para baixo, o cabo dele tá puxando ali para cima. Então, eu tenho o T2 que aparece ali, P e o peso da balança, tá? Então, agora sim. E o T2 a gente viu que vale 76 newtons. Então, a gente vai ter, então, os 304... mais 286, mais 76, né? 76? 76. Esse sim vai ser o peso total do aluno. Vamos lá de novo, então. Isso mais o 76 dá, se eu não fiz nada de conta errada, 666 newtons. Tá bom? Então, mais uma vez, a gente vê como a gente resolve problemas de equilíbrio, né? Como esse cara está parado nessa situação, a gente consegue identificar quais são as parcelas de força que agem sobre ele como um todo, tá? Na próxima aula a gente vai começar a fazer coisas mais complexas, mais interessantes, tá? E por mais que só tenha 2 pessoas agora aqui, né, já perdemos dois campeões ao longo do caminho, a aula devia estar super chata, eu queria só deixar combinado com vocês, tá? Então, pelo menos nessa semana agora que vocês ainda estão tendo prova de química, e provavelmente na próxima, a gente mantém apenas os horários de segunda e quinta como aula, e vocês vão ter mais exercícios para fazer, tá? Eu fiquei devendo ainda da semana passada para passar para vocês
a parte de exercícios de sistemas de forças, tá? Que é associado ao capítulo anterior da disciplina. Vou passar para vocês. Vocês vão aproveitar, então. Essa semana eu já vou lançar, como se vocês tivessem tido 6 horas de atividades associadas à mecânica clássica. Semana que vem, provavelmente, vocês vão ter mais exercícios. E daí a gente vai combinando ao longo do caminho como que a gente vai migrando dessas 2 aulas por semana que a gente vinha tendo até ter 6 aulas por semana para a gente conseguir vencer o conteúdo como um todo, tá? A gente tem ainda mais uns 2 meses de aula, então vai dar para a gente cobrir quase tudo que a gente tinha. Beleza, gente? Eu agradeço a atenção de vocês aí. Espero que a aula não tenha sido tão chata assim. E daí, quinta-feira, a gente se vê no horário padrão, no horário marcado para vocês, que é das 5h10 em diante? Eu não me lembro aqui, gente. É das 5h10 às 6h50. Isso, tá? Então a gente se vê então na quinta-feira das 5h10 às 6h50, conversando sobre mais coisas. Essa quinta especificamente eu tenho que ver se eu vou ter que gravar a aula antes ou não. Vocês terão aula na quinta, eu só não sei se vai ser ao vivo, tá bom? Porque eu acho que vai ter reunião geral de todos os professores não estarão disponíveis, né? É convocação, então eu vou ter que deixar a aula gravada e eu disponibilizo para vocês, mas vocês terão aula nessa quinta, beleza? Beleza. Então tá. Gente, muito obrigado. Deixa eu parar a gravação aqui, pra gente não fazer